O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem em redes sociais o novo ministro da Educação. O Ministério da Educação não é prioridade no governo Bolsonaro, assim como tantas outras pastas importantes para o crescimento e para o desenvolvimento do país. Para vocês terem uma ideia, o Ministério da Educação estava sem um ministro, sem uma ministra, desde o dia 18 deste mês. Ou seja, quase 30 dias, quase um mês, sem que o Ministério da Educação tivesse alguém à frente para comandar, para gerir uma das pastas de maior relevância para o país. Principalmente porque trata, de educação. Mas quem é o novo ministro da Educação? Antes disso, é importante lembrar que esse novo ministro já é o quinto na lista de Bolsonaro para ocupar essa pasta em pouco mais de 1 ano e meio, na presidência da República. É muito pouco tempo para tantos ministros. Creio que nunca na história do país ninguém viu tanto despreparo para gerir um país. Creio que nós nunca testemunhamos tantos ministros, em pouco tempo no nosso Ministério da Educação. Eu lembro que antes desse novo ministro já passaram Ricardo Vélez Rodrigues, já passaram Abraham Weintraub, já passaram também Carlos Decotelli, Renato Feder, que nem chegou a ser nomeado, mas o Carlos Decotelli chegou a ser nomeado, mas não foi empossado. Então já se passaram 4 ministros, 4 pessoas já foram chamadas por Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Educação. E esse último, eu não tenho nenhum apreço, não creio que fará um grande ministério, não creio que fará uma grande gerência no Ministério da Educação. Eu preciso destacar aqui que o fato desse novo ministro ter uma linhagem religiosa ligada ao protestantismo, não interfere em nada na sua gerência enquanto ministro. Porém, o que interfere, o que pode interferir na sua gerência são as suas próprias ideias. Então, eu lembro que antes da gente destacar um pouco do novo ministro, o Brasil já está jogado às traças desde antes, inclusive, de Bolsonaro assumir o poder. Mas desde que ele assumiu de fato e de direito, após ser eleito, o país só tem decaído cada vez mais, em que pese a todas as áreas, mas principalmente relacionados à educação. O Brasil não cresceu, o Brasil não se desenvolveu, e isso não é por questão da pandemia, isso já vem de longa data, e os resultados, são os piores possíveis. O Brasil parou principalmente com relação à educação. Jamais se viu na história do país tanto despreparo, tanto desmando com relação a essa parte. A nossa comunidade de estudantes não tem não vislumbra nada de interessante com Bolsonaro no poder, Isso é um fato, o próprio governo não tem nenhum plano estratégico para a educação, não tem nenhum projeto, nenhum plano estratégico para o ensino básico em si, para a questão do ensino superior, enfim, não tem nada de interesse relacionados à educação. Professores estão sendo cada vez mais humilhados, enfim, nada de interessante. O próprio ministro da Educação, o novo ministro da Educação, inclusive, é pastor da Igreja Presbiteriana em Santos, o Milton Ribeiro. Não apresentei ainda o novo ministro da Educação, é o Milton Ribeiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana em São Paulo. E essa nomeação foi, como nós já dissemos no início dessa conversa, foi feita ontem à tarde e foi confirmada, inclusive, no Diário Oficial da União em uma edição extra.
né? Então, o Milton Ribeiro, ele é ligado à Universidade da Mackenzie e integra, inclusive, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República, né? Segundo o Lattes, né, ele possui doutorado em educação. E é considerado, né, segundo aponta alguns sites, alguns itens de busca, né, na internet, ele é considerado um conservador, é considerado, inclusive, mais moderado do que o próprio Weintraub, né, se assemelhando um pouco mais ao Dacotelli, né? Enfim, mas o que é que a gente pode esperar desse novo ministro da Educação? O que é que a gente pode esperar, não é? Como eu já disse, o fato dele estar ligado a uma linhagem ideológica mais protestante, isso não significa dizer que ele vai fazer um trabalho direcionado, né, mais para essa ala, né? Para nós não interessa o fato de estar ligado ou não a uma religiosidade. A própria Constituição estabelece essa liberdade de culto, essa liberdade religiosa, né? Eu lembro também que o nosso Estado é laico. Mas, enfim, o novo ministro da Educação, como nós já dissemos, ele vem da Mackenzie, né? E, claro, não vai fazer nada de diferente, né? Por quê? Porque ele é um conservador, né, nas ideias, nos costumes, ele é um reacionário, né? Eu separei inclusive aqui algumas ideias, algumas frases que, se a gente rapidamente fazer buscas na internet, nós vamos procurar que isso se assemelhe muito bem ao que ele pensa para a educação. Por exemplo, o novo ministro acredita que se educa fazendo ou incitando a dor nas pessoas, né? Se educa através da dor, do sofrimento. E a gente sabe que isso é uma ideia totalmente deturbada. Isso não funciona aqui em nenhum lugar do mundo. Isso é uma ideia totalmente reacionária. O novo ministro da Educação, inclusive, minimiza um dos principais problemas do país, que é o feminicídio. E acredita fielmente que a paixão motiva o assassinato de jovens e adolescentes. Então veja que são algumas frases que a gente rapidamente buscar no Google, a gente vai perceber que estão associadas ao novo ministro, né? São ideias totalmente deturpadas, que não funcionam. Então, o novo ministro da Educação, para nós, eu não tenho nenhum otimismo que vá fazer uma grande gerência, tá bom? Ele é especialista em teologia, né? Como nós já dissemos, defende castigos físicos, defende o sofrimento e a dor física para educar as crianças, né? E, claro, acredita também, né, na questão do machismo, né? À medida em que acredita que a mulher deve estar sendo submissa diante do seu companheiro, né? Diante do marido. Perfeito? Então é isso, do novo ministro da Educação. Não estou aqui sendo pessimista, né? Estou apenas contando e relatando aquilo que a gente percebe do que promete ser o novo ministro da Educação. Tá bom? Não tenho, como já disse, nenhum otimismo com relação ao novo ministro. Não espero nada de bom. O fato dele ser religioso, como nós já dissemos, não impede, né? O fato dele ser pastor não impede de fazer grande gerência. O que vai impedir são as suas ideias, são o que ele defende, né, para o Ministério da Educação. É isso aí. Abraço a todos e a todas.